Programa Trocando Ideias. E aqui hoje nós estamos com uma especialista, eu não conhecia, olha, especialista em psicoterapia do luto e logoterapia. Nós estamos falando com a doutora Tânia Maria Borges, que é psicóloga clínica. Doutora Tânia, as perguntas não param de chegar. Que bom. E você que está aí em casa agora, nos acompanhando, alguma dúvida, à medida que a doutora Tânia está aqui dando resposta, se você também tem a sua dúvida, vá mandando para cá também. São muitíssimas as perguntas que a gente tem. Inclusive, se nós não respondermos todas hoje, quem sabe voltamos outro dia? Com certeza. Vamos lá, mande para cá. Olha, boa noite, sou Cíntia de São Paulo. Gostaria de saber como uma criança pode viver o luto. A pergunta está bem formulada, doutora, é isso mesmo? Ou como ajudar uma criança a superar o luto? Por favor, nos ajude, que eu também desconheço esse tema, hein? A criança, a Cíntia está perguntando Cíntia de São como Paulo. a criança... Eu gostaria de saber como uma criança pode viver o luto. A criança, ela pode viver o luto, Cíntia, inclusive brincando. Porque o jeito que a criança... O que a criança mais faz é brincar. Então, assim, primeiro, é muito importante dar a notícia para a criança e dizer a palavra morte. Até uma certa idade, 6, 7 anos, a criança não tem essa compreensão da irreversibilidade da morte, de que não volta mais, né? Mas é importante explicar para a criança assim, papai morreu, ele não vai voltar mais. Pode-se dizer isso, doutora, já de imediato? Quanto tempo? Qual deve ser a pedagogia nesse momento? Assim, essa notícia deve ser dada por uma pessoa com quem a criança tenha muito vínculo, com quem ela se sinta confortável, bem, protegida, né? Então, por exemplo, se o papai morreu, pode ser que a mãe não esteja em condições de dar essa notícia, mas uma tia, alguém que esteja bem, né? Para contar para a criança, né? E dar a possibilidade a ela de ir ao velório. Aí vai depender da idade, em qualquer idade, essa possibilidade, em qualquer idade. Agora, a explicação, se ela é uma criança maior, ela já tem noção o que é um caixão e como a pessoa está no caixão. Mas se ela é uma criança pequenininha, aí é importante dizer... A senhora disse até 6, 7 anos ainda ela não tem a consciência exata do que aquilo significa, não é? É porque assim, ela ainda não tem a razão. Posso contar um caso pessoal? Claro! A minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro de todo o ritual fúnebre na sala da minha casa, depois o caixão sendo transportado no carro para o cemitério, eu ali na beira da sepultura no cemitério, ajudei a jogar flores, a jogar a terra, vi tudo acontecer. E quando estávamos transportando o caixão da minha mãe, eu me lembro de eu em cima da caminhonete, onde estava sendo levado o caixão, eu tratava aquilo como se fosse algo, uma novidade. E eu parece que falava meio brincando, ou meio, não sei se alegre, mãe morreu, como se estivesse dando a notícia. Então, realmente, com 6 anos, eu não tinha essa noção exatamente do que estava acontecendo, mas me lembro do que vivi. Não tem a noção, assim, da irreversibilidade, né? Sim. Da morte, como que não tem retorno, não tem volta, né? Agora, quando você está ali num estado até um pouco festivo, manhã morreu, né? Não sei se você ali não sabia o que estava acontecendo, né? Porque uma das manifestações do luto pode ser uma tristeza profunda, uma apatia, e pode ser uma euforia. Um nervosismo que não... E pode ser uma euforia, a pessoa está eufórica, tá? Né? E é interessante, os queridos telespectadores, que a gente aprofundando, conhecendo essa abordagem, né, o luto, nós nos tornamos muito mais, eu sinto, humanos, amorosos, sem julgamento. Porque às vezes se vai e diz assim, nossa, fulana, como é que pode?
Nem fulano sentiu nada. Fulano estava tão bem. Nem fulano, sentiu nada, parece, estava rindo, estava conversando. Ela estava vivendo o luto daquela forma. Só para a gente não perder o da criança, então a criança, Maria José. Desculpe, Cíntia. Cíntia. A criança deve ser contada a ela e deve ser dada a ela a possibilidade de ir ao velório. Ela escolhe sim ou não. Se ela não quiser ir, respeita. Se ela quiser ir, é importante que tenha uma pessoa só para acompanhá-la, para cuidar dela. E na hora que ela disser, quer ir embora, vai. Entende? Os momentos que não são indicados seriam o da chegada do corpo, da saída, que às vezes as manifestações são muito fortes. Mas se a criança, inclusive você falou, Ronaldo, da sua experiência, antes a morte era tratada com mais naturalidade, né? O Léo Pessini fala muito isso, o padre Léo Pessini, nos estudos de bioética. Hoje a morte virou esse tabu, né? Onde parece que se levar a criança vai fazer mal. Eu sempre digo que deveria entrar no currículo escolar o tema morte. Por quê? Um dia todos nós faremos a nossa passagem e toda vez que nós conversamos sobre a morte, nós refletimos sobre a vida. Então, o pensar na morte nos ajuda a repensar a qualidade da nossa vida, em que nós estamos investindo, né, os nossos momentos, quais são os nossos valores. Bom, vamos lá, seguindo, hein, gente? Que beleza tudo isso. Eu tenho aqui mais perguntas, doutora. A Lúcia Souza de Santana, ela é de Matos, Rio Grande do Norte. Não, desculpe. Lúcia Souza de Santana do Matos, no Rio Grande do Norte. Ela quer saber como fazer para lidar com a morte, principalmente de pessoas jovens, e ela também gostaria de saber quais as fases do luto. Lúcia, a morte de pessoa jovem, né? Muitas vezes deixa assim, né? Parece que contraria o ciclo natural da vida. Se esperado que um jovem viva mais tempo, né? E o natural é nasça, cresça, envelheça e morra, né, doutora? E muitas vezes não acontece assim, né? Eu digo que nós temos uma senha e não sabemos o número. É verdade. Né? Então, muitas vezes se vai um jovem e fica um avô, né? Que está bem idoso, que está adoentado. Quantas vezes já escutei, nossa, por que não fui eu? E foi meu neto, com tanta vida pela frente. Os mistérios de Deus, da vida, né? A morte de uma criança, a morte de um jovem, ela de qualquer forma, a notícia mobiliza. E quando esse jovem é na nossa família, né? Então, a morte de quem? A pessoa que morreu, esse também pode ser um fator que intensifica a dor, que intensifica o luto. Agora, como lidar com a morte de uma pessoa jovem e de uma pessoa anciã, né? Se tanto uma como a outra, é importante para você, existe um vínculo muito forte, é da mesma forma. Porque você está lidando com a dor, com a sua dor. E a dor de toda dor é importante, entende? Então, como lidar? Se permitir viver o luto, se permitir chorar. Queridos telespectadores, uma coisa que eu venho colocando muito é a importância, Ronaldo, do luto ser vivido junto. Muitas vezes, por exemplo, esses dias uma senhora me disse, o marido morreu esse ano, né? E ela está num processo de elaboração, de superação e tal. E ela me disse, eu choro, mas eu choro sozinha no meu quarto. Eu não choro na frente dos meus filhos,
porque eu preciso dar força para eles. Esse é um pensamento errôneo. Não é, vocês vão se fortalecer juntos. Estão todos fragilizados. Chorar não é ser fraco. Só que naquela família estão todos fragilizados, cada um de uma forma. E quando você deixa as lágrimas correrem, né, sem ter que esconder, pode ser que o outro, o filho, que também está chorando sozinho para dar força para a mãe, se permita chorar, deixar suas lágrimas. E quem sabe daqui a pouco os dois não estão chorando, um nos braços, no ombro do outro. E secando as lágrimas um do outro, não é? Isso é se fortalecerem juntos. Muito bem, doutora. Olha, ainda tem mais pergunta também que a gente pode unir a esta, sobre fases do luto, doutora. Essa aqui. Sim. Me chamo Adalto, moro no Rio de Janeiro. Olá, Adalto. Quando perdemos alguém da família e depois de 2 dias se vai à balada, é errado? Doutora, não. É uma daquelas questões que a gente falou agora há pouco, não é? Mas a pessoa morreu há 2 dias, e aí alguém da família, um próximo, não sei se dentro da mesma casa, vai a uma balada 2 dias depois, realmente gera um julgamento errôneo para quem está de fora, hein? Gente, não é errado. E é o que nós falamos do julgamento, né? Aquela pessoa que escolheu ir para a balada, se ela não me contar o que motivou a escolha dela, eu não sei. Entende? Pode ser uma forma que ela está tentando até de deixar a dor um pouco para lá, porque está demais para ela não está dando conta. O pensamento que vem para quem está vendo de fora, doutor, é assim: puxa, essa pessoa não está sentindo nada, fulano morreu tem 2 dias, não valia nada para ela. Geralmente é isso, né, doutora, que vem à mente de quem está de fora. Geralmente, muitas vezes vem, mas nós não sabemos o que está acontecendo. Pode ser que aquela pessoa esteja num sofrimento tão grande que ela diz assim, está demais para mim, eu não estou dando conta. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho, depois eu volto. Entende? Pode ser também que uma outra pessoa, enquanto aquela vai 2 dias, 2 dias depois vai para a balada, uma outra, às vezes na mesma casa, 30 dias depois, não quer sair, não quer ir num restaurante, não quer. Não tem um certo e errado. São formas de lidar com a dor. São formas de manifestação. Cada um vai encontrando. Eu até digo assim, para o enlutado, quando alguém te convida para sair, porque às vezes a pessoa quer ajudar, né? E fala, vamos dar uma saída, vamos tomar um café, né? Se você já sente que pode ser que dê, você sente que não, diga, não me sinto, não estou com vontade, não estou preparada, né? Obrigada pela sua atenção, mas eu gosto da sua visita, mas eu não... Agora, se você aceita, eu sempre diga assim, eu aceito, mas eu quero ter a liberdade de, praticamente na hora, se eu sentir diferente, de mudar de ideia. Porque o luto, eu me lembro, quando o papai faleceu, um casal me ligou dizendo que vinha me visitar com outro casal, muito querido, Ronaldo. Fiquei muito feliz. Mas eu lembro como se fosse hoje, eu entrando na minha garagem e senti assim, eu amo demais esses 4, quero estar com eles, mas não é hoje. Aquele dia eu precisava ficar sozinha, viver minha dor sozinha. Quem visita a gente no momento de luto é uma pessoa querida, que me quer bem, que eu quero bem. E com amigos se pode ser sincero. Liguei para minha amiga e disse, amiga, o que eu acabei de falar para vocês, podemos combinar um outro dia?
Não vem hoje não, porque eu não Podemos combinar outro dia? Estou com muita saudade, quero, mas hoje eu preciso ficar sozinha. Claro, Tânia, claro que sim. Boa, doutora. Mais uma pergunta aqui importantíssima. Esta não tem nome, mas vamos lá. Um amigo se suicidou, doutora, e a família disse às pessoas que foi um acidente. É bom a família não querer assumir que foi um suicídio? Eu imagino, sobretudo, por ser suicídio algo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar, não é? O suicídio, muitas vezes a notícia se passa assim, né? Um acidente, algo assim, já vem pela cultura, né? Antes, a ciência ajudou a compreender o suicídio, né? Antes nem se celebrava a missa de 7º dia de mês para o suicida, né? Então hoje se compreende a dor profunda que pode levar uma pessoa a compreender, a praticar o suicídio. Mas ainda é muito mistificado. E aí os familiares, né? Pai, mãe, quando a gente fala pai, mãe, irmãos, pode ser que uma prima esteja em luto profundo, né? Muitas vezes precisa de muita ajuda, porque às vezes tem a vergonha, o suicida fica muito assim, cheio de culpa. Como que eu não percebi? Como eu não fiz nada? Nossa, ele deu a entender isso, entende? Isto é, a consciência da família ou das pessoas próximas, ela tende a se questionar muito, né? O suicídio, ele deixa muito sentimento de culpa. Então, a pessoa precisa de ajuda para reelaborar, né? E agora, que as pessoas, que a família diga para outros que foi acidente, tudo bem. O que a família vai dizer para outros é a escolha dela. Mas, dentro da família, é muito importante a verdade. Então, esse segredo, isso às vezes fica como um segredo de família, onde os primos, as pessoas assim, sabem que não foi, mas também não pode falar o que foi. Então, os segredos de família não são bons, né? Entre a família, mas tudo ao seu tempo, tudo buscando ajuda, né? Você sabe o tamanho que está a sua dor, a sua dificuldade. Então, diante dela, quando você está em condições, mas é muito bom poder falar, viver junto esse luto na família. Muito bem. Doutora, temos mais perguntas aqui. E a você que está de casa mandando para cá, obrigado. A gente tem aqui perguntas as mais diversas possíveis. Quero ouvir uma aqui? Vem de Umuarama, no Paraná. Quem pergunta é o Sebastião. Ele diz, boa noite, doutora. Como curar a dor da separação? Sebastião? Sebastião. Boa noite, Sebastião. A separação conjugal, né? A separação conjugal, ela tem características, né? Um pouco diferente, porque a morte dói tanto, tanto, né? E, às vezes, quantos eu atendi que disseram, Tânia, se ele tivesse morrido, se ela tivesse morrido, eu estaria sofrendo muito, mas é um processo natural, que a gente sabe que vai acontecer. Mas muitas vezes, ser trocado por uma outra pessoa... Tem a rejeição, né? A rejeição, a autoestima, né? Sebastião, é muito importante que você resgate a sua autoestima, o seu valor como pessoa, tá? É importante que você viva a sua dor, que você viva a sua raiva, que você resgate ou descubra o seu valor como pessoa, a sua autoestima. E um ponto importante, Sebastião, que
que eu coloco também quando eu estou acompanhando situações semelhantes. É importante, eu vou falar para você, que é o que está me perguntando, que você se pergunte qual a minha participação no processo de separação. Às vezes, existe um processo em que a outra pessoa saiu de casa, chegou e disse, olha, hoje eu estou saindo de casa, uma paciente, terminou a quimioterapia hoje, na última sessão de quimioterapia, o esposo chegou e disse, eu só estava esperando você terminar a sua quimioterapia e eu estou saindo de casa. Eu não te amo mais, encontrei uma outra pessoa e vou viver com ela. Logicamente, era bem mais jovem do que aquela, né? Eles já eram na terceira idade. E ela, aconteceu todo esse processo que eu acabei de dizer, de acolher a dor, a mágoa, a raiva. Lá na frente, no processo, era importante que ela percebesse qual a participação dela, né? Porque quando a gente percebe em que eu participei, em que eu errei, em que eu falhei. Primeiro, você não fica como vítima e nós somos dignos das nossas qualidades e somos dignos dos nossos erros. Porque se eu não os percebo, eu não posso crescer enquanto pessoa, né? E quando eu os percebo, começa o processo de reelaboração, de crescimento. Até um dia eu dizer, eu fiz, e esse aqui eu já não faço mais. Obrigado, doutora. Eu tenho aqui agora uma pergunta de uma pessoa muito especial, viu, doutora? É a Monique Alves, do Rio de Janeiro. Ela diz assim, meu pai morreu, minha mãe 3 meses depois, isso tem 12 anos e parece que foi ontem. Perdi até a minha casa própria, hoje tenho fibromialgia, nunca me recuperei da morte da minha mãe, principalmente porque brigávamos muito. Até hoje não casei, vivo triste, com dor, sem trabalhar e sozinha demais. Afasto as pessoas, parece que morri junto. Tentei até o suicídio. O que fazer? Monique. Monique, uma dor muito grande. Obrigada por estar participando conosco. Obrigada por você estar fazendo essa pergunta. Pode estar começando aqui o seu processo de elaboração do seu luto, Monique. Primeiro, aconteceu mortes múltiplas, perdas múltiplas. Morreu teu pai, 3 meses depois a mãe. Depois, você tinha conflitos com a mãe, né? E o que acontece? A fibromialgia pode estar presente como uma punição, né? Você não se compreendeu aí nos seus conflitos com a sua mãe, né? Muito sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa vem se manifestando em dores. E bacana tudo que você coloca, Monique, porque você já tem uma consciência, né? O que eu te sugiro? Procura ajuda. A Monique mora? Rio de Janeiro. Monique, se você quiser, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Eu tenho uma amiga queridíssima no Rio de Janeiro, que faz um trabalho lindo. Dê-se a permissão, né, de libertar-se da culpa. Inclusive, Viktor Frankl, eu fiz a logoterapia, né? Sou encantada com a logoterapia com Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi prisioneiro de 4 campos de concentração. O foco da logoterapia é o sentido da vida. E Viktor Frankl diz assim, que nós somos dignos da nossa culpa. Então,
você revenda a tua história aqui com a ajuda de uma profissional, na psicoterapia. Você revenda a tua história. Muitos podem ser sentimentos de culpa, não ter fatos reais, e você vai se libertar. E outros podem ter fatos reais, sim. E você é uma pessoa com características, qualidades lindas e com aspectos feios. Eu sou assim, você é assim, Ronaldo. Quando nós nos assumimos com os nossos opostos... Isso é quando nós nos enfrentamos, né? Nos enfrentamos, né? Cada um conhece, eu conheço a minha bruxa, eu posso lidar com ela. Eu vou pedir à senhora o seguinte, a gente precisa encerrar agora este bloco por causa do horário político, que vem daqui a pouquinho. Depois a gente vai retomar, se a senhora quiser continuar ainda a orientação à Monique, a gente continua também. Okay, pode ser? Pode então sim, nós vamos agora ao intervalo, gente, depois um momento político e voltamos a seguir aqui no nosso programa Trocando Ideias. Até daqui a pouquinho.